assunto novo, o tal de CSS, tá? Para que serve esse negócio? Bom, para você ter uma ideia do que dá para fazer com isso, só nessa primeira aula de CSS, nós vamos transformar esse site aqui, que é o que veio da aula passada, nesse novo site aqui. Se prestar atenção, vai ver que o conteúdo é absolutamente igual, não mudou nada. A única coisa que mudou foi o formato, a aparência dele. Pois bem, no desenvolvimento web existe uma coisa inteligentíssima que foi bolada, que facilitou muito a vida dos desenvolvedores, que foi uma separação entre o que é conteúdo e o que é formato do site. Tá? É tão bem separado que existe uma linguagem só para o conteúdo, que é o HTML, e existe uma linguagem só para a aparência do site, que é o CSS. E nessa aula de hoje eu vou explicar como é que você utiliza isso. Pois bem, deixa eu pegar aqui esse nosso arquivo da aula passada, abrir com o nosso editor simples e tá aqui ele, bonitinho, do jeito que foi deixado na última aula. E, bom, agora cabe pegar esse código aqui e alterar para que esse site possa ficar igual a esse, tá? Bom, eu vou fazer isso não modificando o HTML, porque o HTML é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Agora eu vou modificar o tal do CSS. E para poder escrever CSS aqui no meio, eu tenho que pedir licença para o HTML. Como assim? Eu vou aqui no cabeçalho, ó, e coloco uma tag chamada style, ou seja, agora eu vou começar a escrever sobre não o conteúdo, mas o estilo do site. E aqui eu digo que eu vou terminar de escrever sobre o estilo do site, tá? E aqui no meio, nesse espaço, eu posso escrever o tal do CSS. Você vai perceber que o CSS ele tem um jeito de se escrever totalmente diferente do HTML. Tá? O HTML, o jeito de escrever HTML é assim, tag de abertura, conteúdo, uma tag de fechamento, algumas tags podem ter aqui um atributo de tag, essa aqui tem duas no caso, cada atributo de tag tem um nome, um sinal de igual, um valor entre aspas, enfim, esse é o jeito de escrever HTML. E CSS? CSS é assim, ó, você tem que botar um seletor, escolher quem é o seletor, depois abrir chaves e aí você coloca uma propriedade, dois pontos e aí você dá um valor para essa propriedade. E pode colocar no final um ponto e vírgula que vai separar talvez uma outra propriedade do seu dois pontos valor, certo? E daí coloca ponto e vírgula. É como se assim, tal cara tem essa característica de não sei o que e essa característica de não sei o que. Você vai entender mais rápido aqui na prática. Como assim? Por exemplo, você está vendo que o fundo desse site é completamente diferente desse daqui, que a fonte desse site é completamente diferente desse daqui, né? E também o alinhamento das coisas nesse site estão centralizadas, e nesse daqui não está alinhado aqui à esquerda. Então, eu vou começar mudando o alinhamento do site. Perceba que todo o site está centralizado. Se todo o site está centralizado, eu posso mudar uma característica do próprio corpo do site. Quer dizer, o corpo inteiro do site é centralizado. E aí tudo que tiver aqui no meio fica centralizado também. Como é que eu faço isso? Bom, o seletor é o corpo, tá? Então vai ser o body. E aí, a propriedade que diz respeito ao alinhamento das coisas é uma propriedade que se chama text-align. Dois pontos e agora eu vou colocar o valor do alinhamento, center. Tá? E aí ponto e vírgula porque eu terminei de descrever uma propriedade e o seu valor. E aí, pronto, já centralizou aqui a coisa para mim. Ainda está diferente desse, mas o conteúdo já está centralizado. Então eu vou começar a mexer mais. Uma outra característica é que a fonte desse site, o estilo de letra desse site, é diferente do estilo de letra desse site aqui. E o estilo de letra parece ser igual no site inteiro, né? Daqui até aqui tem um estilo de letra só, com tamanhos diferentes, mas é o mesmo estilo de fonte. E aqui, enfim, tá? E dá para ver que são bem diferentes, porque esse estilo de fonte aqui tem o tal do serifas, e essa não tem. Você sabe o que é fonte com serifas e fonte sem serifas? Serifas é esse daqui, ó. Vou tentar dar um zoom aqui. Tá vendo esse P?
não sobra um pedacinho do P para cá, um pedacinho do P para cá. Lá em cima também tem um pedacinho do P. Essas pontinhas que tem nas letrinhas, isso são serifas, tá? Uma fonte clássica com serifas é a fonte Times. E uma fonte clássica sem serifas é a fonte Arial. Então eu vou trocar a fonte para Arial e as coisas devem ficar parecidas com aquilo dali. De novo, no corpo inteiro. Então eu vou colocar uma segunda propriedade aqui para o body, que vai se chamar fonte family, 2 pontos, e eu vou dizer que é Arial, tá? E aí, pronto, ficou Arial. Está mudado a cor da fonte. E agora? Bom, e agora o fundo do site ele é cinza, né? Como é que a gente vai fazer essa cor cinza aqui? Muito simples, eu vou pegar, já que é o fundo do site inteiro, então eu vou mexer de novo no body. Eu vou dizer background, 2 pontos, e agora eu vou definir a cor cinza. Cara, como é que eu defino uma cor cinza? Eu boto assim, ó, joguinho da velha, tá vendo? E eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, um 777. Que? 777, joguinho da velha, que negócio é esse? Pum, cinza. Tá. Eu sei que para quem viu isso aqui pela primeira vez vai achar muito estranho esse valor, tá? Eu não quero que você fique pegado isso agora, porque eu vou fazer uma aula específica só para mostrar como é que você define cores utilizando esse sistema aqui, que na verdade é o sistema hexadecimal para definição de cores. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Por enquanto, pensa assim, ó, se esses 3 numerozinhos forem iguais, vai ser um determinado tom de cinza, ou vai ser branco ou vai ser preto, tá? E quanto maior esses números aqui, mais clarinho. Quanto menor esses números aqui, mais escuro. Por exemplo, se eu botar aqui 333, olha como fica mais escuro. E se eu botar aqui, por exemplo, 999, olha como vai ficar um pouco mais clarinho. Tá vendo? Então eu vou deixar ali, como é que estava mesmo? 777? E aí pronto, tá aqui. Na verdade estava um pouco mais escuro, então já que é para fazer igual, vamos colocar aqui 555, quem sabe. Pronto, essa é uma cor parecida com a que está desse lado. Ok, falta o que? As cores de algumas coisas das letras, né? Porque esse cara aqui tem uma cor, os parágrafos parecem ter outra, e esse link também não é roxinho como está aqui, né? Que é um link clicado, também não tem essa setinha embaixo aqui, ó, é amarelo. Como é que se faz isso? Bom, dessa vez é o parágrafo que eu quero mudar. Eu quero colocar a cor, para todos os parágrafos eu quero que a cor seja branca. Então eu não vou usar o body como seletor, eu vou usar parágrafo como seletor, tá? E a propriedade que eu vou usar para definir cor das letras é a color. E como eu quero uma cor branca, eu vou utilizar FFF. O que? O máximo não é 999? Não, isso aqui é o sistema hexadecimal e vai de 0 até F. Eu vou falar sobre isso também numa aula específica. Por enquanto, você engole isso daqui. Tá? Se eu boto isso daqui, significa que é o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul, ou seja, branco. Então, tá aí. Ó, que legal. Eu coloco aqui, ó, e ele se aplica a todos os parágrafos do site, justamente porque CSS significa folha de estilo em cascata. As coisas vão modificando, eu mudo uma linhazinha só aqui e em cascata vai mudar um monte de coisa aqui no site, tá? E falta definir a corzinha aqui para cima, que é um cinzinha bem clarinho. Então tá, cinzinha a gente tá fera. Vamos ver aqui, isso daqui é um H1, então deixa eu mudar aqui. Qual vai ser o seletor? Vai ser H1, tá? E dentro dele eu vou dizer que o color vai ser um cinza fraquinho, como por exemplo o C vem antes do F, quer dizer, o F é o branco absoluto, mas o C é um pouquinho mais clarinho, tá? Tá aí, ó. Deixa eu ver. E falta o link também. O link é esse A que aparece aqui, né, do Google. Então o seletor vai ser A. E daí eu coloco ali, ó, o A tem color e dessa vez o color é amarelo. Essa forma de fazer cor aqui em hexadecimal é assim, ó, primeiro eu escolho uma cor para vermelho, depois para verde, depois para azul. Por isso que é chamado de sistema RGB, tá? E se eu quero um amarelo e você teve infância, você sabe que você precisa pegar tudo que você tiver de vermelho, o que você tiver de
verde e nada de azul. E daí isso vai te dar a cor amarela. Uau, que louco, né? E outra coisa é que eu não quero que apareça esse negocinho aqui embaixo dos links. Para isso eu mexo na propriedade Text Decoration e eu vou dizer que é nenhuma, none. Em vez de underline ou qualquer coisa que possa querer botar uma linhazinha ali, pronto, é none. E tá aí. Olha como tá parecido. Com única diferença, né? Veja este cachorro e aí o cachorro aparece embaixo. Bom, isso realmente está diferente e é a única vez que eu vou usar aqui o HTML para fazer o seguinte, para forçar uma quebra de linha nesse ponto. Ó. Veja este cachorro e daí a imagem fica embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui uma tag chamada BR e BR significa uma quebra de linha. Tá? Quebra de linha é atômica, ela não começa num ponto e termina de outro. Onde quebrou, quebrou. Então só tem tag de abertura e como só tem tag de abertura, vem uma barrinha aqui na tag de abertura. Isso vai fazer com que o cachorrinho vá para baixo do texto do cachorro, tá? E tá aí o nosso site agora, igual a esse, que era como a gente queria deixar. Vou até fechar esse aqui, pronto, tá? E nós fizemos isso graças à adição dessas linhas de CSS em nosso código. É uma linguagem que a gente só começou a aprender, essa é a aula inicial dela, então vamos falar muito sobre isso ainda, e também sobre os sistemas de cores hexadecimal. Você não vai ter que ficar adivinhando as cores assim como eu fiz aqui, tá? Eu quero amarelo, eu vou colocar F, ficar pensando assim, não. Tem jeito muito mais fácil de você conseguir exatamente a cor que você quer, mas a gente só vai ter uma aula de hexadecimal mais pra frente para você saber o que está fazendo, que também é importante entender por que é assim as coisas, tá? E o importante dessa aula é ficar ligado na nova linguagem que é CSS e na sua nova sintaxe, que é seletor, propriedade e valor, tá? Aqui também, ó, seletor, propriedade, valor, seletor, propriedade, valor, seletor, propriedade, valor. E é isso daí, assim que se faz CSS. Até a próxima.